estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Fabiana Scrivani e hoje nós vamos dar continuidade ao destravar na matemática. É com muita alegria que vamos dar início a essa aula incrível. Estão preparados? Então preste atenção em mim. Olha, eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de futebol? Algum time que torce? Mas nem que seja uma pelada do Copa do Mundo, alguém vibra aí pelo Brasil. Pois é, a nossa aula de hoje vai ser sobre atividades com o polígono. Mas eu quero te perguntar, você já reparou a rede onde a gente faz o gol no futebol? Já reparou como é que é o formato dessa rede? Não? Então vamos dar início a uns conceitos sobre polígonos para você entender como se faz atividades com eles. Preste atenção aí nos slides. Veja essa imagem. Normalmente os polígonos que formam uma rede de futebol são chamados de hexágono. O hexágono é uma figura plana que possui 6 vértices e, portanto, ele possui 6 lados. Quando nós ligamos 2 vértices, podemos formar um lado, porém, podemos também formar uma diagonal, conforme vocês estão observando aí na figura. O lado, ele é formado por 2 vértices adjacentes. Já a diagonal é formada por 2 vértices não adjacentes. Agora eu te pergunto, quantas diagonais possui esse hexágono? Simples, basta utilizarmos a fórmula já estudada anteriormente. A fórmula para calcular o número total de diagonais de um polígono é dada por essa aí. D de diagonais é igual a n menos 3, esse binômio multiplicado por n e esse resultado todo dividido por 2, onde o n, o que é o n? O n é o valor que representa o número total de vértices do polígono. Como o nosso polígono em questão é o hexágono, então o valor do n do hexágono vai ser igual a 6, porque tem 6 vértices e, portanto, 6 lados. Bom, então vamos calcular aqui juntinhos quantas diagonais tem um hexágono. A gente já acompanhou nos slides que o hexágono tem quantos vértices e quantos lados? 6. Então, o valor do n vai ser igual a 6. Então, sem mistério algum, aonde tiver n, nós vamos colocar o número 6, ok? Então, diagonal, vamos colocar aqui, ó, d de diagonal, é igual. No lugar do n, eu vou colocar o 6. Então, vai ficar 6 menos 3 vezes o n, que é 6, sobre 2. Então, o que a gente vai resolver agora? Nós vamos resolver o que está dentro do parênteses, que é assim que é a regra para resolver expressões. Então, 6 menos 3 dá quanto? 3. Então, vai ficar 3 vezes 6 sobre 2. Tem 2 maneiras de você resolver isso, né? Ou você multiplica o andar de cima e o resultado você divide por 2, ou você pode simplificar, tipo 2 com 6 e multiplicar o resultado encontrado, tá? Vamos fazer multiplicando em cima e dividindo por baixo? Pode ser assim? Então vamos lá. D igual 3 vezes 6 dá 18. Dividido por 2 dá 9, ou seja, são 9 diagonais que possuem o nosso hexágono. Show? Mas se, por exemplo, eu chegasse para você e falasse assim, quantas diagonais tem o icoságono? Professora, que palavra é essa? Ué, é o nome de um polígono. E vocês precisam estar afiados com a nomenclatura. Ou seja, vocês precisam saber os nomes dos polígonos com relação à quantidade de lados que ele tem. Então, quando vocês escutarem agora a palavra icoságono, você já sabe que esse polígono tem quantos lados?
20 lados e, portanto, 20 vértices. Não vou desenhar aqui agora essa situação, mas eu posso te perguntar qual é o valor do N para poder encontrar as diagonais do polígono, do icoságono. Isso, N igual a 20. Então, para a gente calcular o número de diagonais do icoságono, simples, no lugar do N, nós vamos colocar o valor 20, tá ok? Então, nesse caso, aqui eu vou colocar 20 e aqui eu vou colocar 20. Então, vamos substituir e resolver alegre e sorridente. Então, vai ficar 20 menos 3 vezes 20 sobre 2. Tudo bem? Vamos sim resolver primeiro dentro do parêntese. Quanto é que é 20 menos 3? 17, mandou bem. Então, agora vai ficar 17 vezes 20 sobre 2. Ah, para tudo, né? Nesse caso aqui, não é muito legal, né? Você fazer primeiro a multiplicação em cima para depois dividir por baixo. 17 vezes 20, aí tu fica pensando muito, né? Nesse caso, você pode simplificar, tá? O 20 com o 2. Quando você simplifica, você divide esse por 2, dá 10. Você simplifica esse aqui por 2, vai dar 1, tá show? Então, no caso, basta agora multiplicar o 17 vezes 10. Só que tudo que multiplica por 10 é muito fácil. É só você repetir o número e colocar um 0 no final dele. Então, 17 vezes 10 vai dar 170 diagonais. Caramba, quantas diagonais. Sucesso total, né? Bom, maravilha. Sobre diagonais, vocês estão como? Afiados. Agora a gente vai fazer aquela recapitulação do sucesso sobre soma dos ângulos internos de um polígono qualquer envolvendo triângulos. Preste atenção aí nos slides. Como já estudamos anteriormente, para qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Portanto, para encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, basta perceber a quantidade de triângulos que conseguimos formar dentro da figura partindo de um mesmo vértice. Vejamos, por exemplo, o heptágono. Heptágono é essa figura aí que possui 7 lados. Quantos triângulos conseguimos formar dentro dele a fim de encontrarmos a soma dos seus ângulos internos? Vamos ver? Reparem, eu tenho esse vértice em destaque e eu vou ver quantos triângulos eu consigo formar dentro dele. Tenho um triângulo, 2, 3, 4, 5 triângulos. Portanto, basta multiplicarmos. Para encontrar a soma dos ângulos internos do heptágono, basta a gente multiplicar o valor de 180, que é a soma dos ângulos de um triângulo, por 5. E o resultado será 900 graus. Agora, veja essa figura aqui, ó. Um dodecágono. Dodecágono é um polígono de 12 lados, portanto tem 12 vértices, ok? Vou focar num vértice só. Quantos triângulos eu consigo formar a partir desse vértice? Vamos ver, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triângulos. Portanto, para a gente encontrar a soma dos ângulos internos do dodecágono, é simples, basta a gente pegar o 180 e multiplicar por 10 e nós vamos encontrar 1.800 graus. Bom, vocês acabaram de ver como é que calcula a soma de todos os ângulos internos. Mas se eu te perguntar como é que você faz para calcular o valor de apenas um ângulo interno de um polígono regular? Acompanha aí para mim. E se eu te perguntar quanto mede cada ângulo interno de um octógono regular? Bom, primeiro, né, você deve se lembrar que todo polígono regular possui seus lados iguais. Tanto os lados têm a mesma medida, como os seus ângulos internos também têm a mesma medida. E para a gente calcular o ângulo interno de um polígono regular, é simples. Basta fazer uma divisão da soma dos ângulos internos
pelo número de lados que ele possui. Vamos ver como? Já que nesse caso nós temos um octógono regular, octógono, uma figura que possui 8 vértices e, portanto, 8 lados. Então, nós vamos ter o seguinte: n menos 2 vezes 180 dividido por n. Essa é a fórmula para calcularmos o valor do ângulo interno de um polígono regular, aonde n, como você já sabe, é o número de lados, octógono. Então, nesse caso, o n vai valer 8. Resolvendo essa continha, 8 menos 2 dá 6. 6 vezes 180 dividido por 8. Vai dar 1080 dividido por 8, que vai ser igual a 135 graus. Então, o ângulo interno do octógono regular mede 135 graus. E sobre a soma dos ângulos externos que estão do lado de fora do polígono? Bom, você deve relembrar o que você já estudou anteriormente, né? Que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer sempre vai valer 360 graus. Mas, e se eu falar? Ah, então tá. Calcula para mim aí o valor de um ângulo externo. O que você vai fazer? 360 dividido pelo valor do n. Quem é n? A quantidade, o número de lados. Vamos ver como a gente pode fazer isso? Acompanhe aí nos slides. Quanto mede o ângulo externo de um eneágono regular? Bom, eneágono regular, olha a nomenclatura, hein? Eneágono, um polígono de 9 lados. Então, vamos ver como que a gente vai calcular isso. O ângulo externo vai ser igual a 360 sobre n, e nesse caso o n vale 9. Isso aí, 360 sobre 9, que é o valor de 40 graus. Então, um ângulo externo, cada ângulo externo, na verdade, do eneágono regular, vale 40 graus. E por hoje é só. Hoje nós aprendemos como encontrar a quantidade total de diagonais de um polígono, como também a soma dos ângulos internos de um polígono através de triângulo, e também o valor de cada ângulo interno e ângulo externo. Não esqueçam de fazer as atividades do percurso Rio Educopédio, que está no aplicativo do Rio Educa em Casa. Tamo junto, hein? Até nosso próximo contato. Tchau, tchau!